A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte vai retomar suas aulas, só que de uma forma diferente. No dia 8 de setembro, as aulas da UERN retornam, mas de uma forma diferente por causa da pandemia, de uma forma remota. E para falar com a gente sobre isso, conversamos agora com o Wenderson Dantas, que é pró-reitor de ensino de graduação aqui da UERN. Wenderson, primeiramente, como vai ser esse retorno? Bom, o retorno, ele para esse momento de pandemia, é um retorno que a gente considera emergencial, pautado exatamente no ensino remoto, formato remoto. As atividades retomam agora dia 31 de agosto, com planejamento das atividades junto aos departamentos, e dia 8 de setembro, início das aulas. Qual a grande novidade? Tendo em vista as razões da pandemia, a gente não pode gerar aglomeração, as atividades em sala de aula, a gente precisaria ter aí todo um aparato para garantir a segurança dos alunos. Então a gente discutiu, junto com a comissão especial de consulta, ao longo de 4, 5 meses, alternativas para o retorno das atividades. Então esse retorno foi apontado no formato remoto, em que os alunos terão aula a partir de plataformas digitais, aulas essas que podem ser síncronas, ou seja, em tempo real, a interação com o professor, ou também atividades assíncronas, que ficam lá na plataforma utilizada para acompanhamento das atividades. E qual a diferença do EAD para o ensino remoto? Pronto, o EAD tem toda uma estrutura programada, com tempos diferentes, com tutorias, com mediações, enfim. Nesse caso não, nesse caso a gente vai utilizar a estrutura que a universidade já tem disponível, seus professores vão estar interagindo diretamente com o aluno, nessa situação que é de caráter excepcional. Então a gente espera que o semestre 2020.2, vencidas todas essas questões relacionadas à pandemia, a gente possa voltar a ter a normalidade com o ensino presencial, com esse campus cheio de alunos. E é justamente isso que eu quero perguntar a você, como você avalia esse cenário, Porque os alunos estão assim um pouco apreensivos com essa questão do ensino remoto, se vai ser cansativo, mesmo o pessoal estando em casa, Exato, a gente tem um grande desafio porque tudo está acontecendo em casa. Então, por exemplo, eu e minha esposa somos professores, temos os filhos que estão em aula, então você tem aí uma dinâmica que torna mais desafiador ainda esse processo. Mas aí a gente tem também o processo de planejamento. Então, uma atividade síncrona, por exemplo, que antes levaria presencialmente 4 horas, ela pode ser trabalhada de modo que o protagonismo esteja com o aluno. Então, o professor pode organizar esse planejamento de modo que ele utilize ali 2, 3 horas e faça com que o aluno seja o protagonista desse processo de construção do conhecimento, desse processo de ensino-aprendizagem.